Boa tarde a todos. Estamos dando início, então, à Arena Ponto e Contraponto, com o tema telemedicina, aspectos ético-legais, remuneração e a formação médica. Esse tema da Arena, no contexto da Jornada Acadêmica Digital, em comemoração aos 85 anos da Faculdade de Ciências Médicas, surge de uma necessidade de debater, de formar e de qualificar os médicos cada vez mais para atuar nessa área, especialmente nesse ano, um ano em que a pandemia trouxe para a agenda, que já fazia parte da Organização Mundial de Saúde, e agora a agenda brasileira mais do que nunca, por conta da pandemia pelo coronavírus Covid-19, o Conselho Federal de Medicina foi salutar a partir da decretação de emergência de saúde pública em fevereiro, já no início de março, meados de março, encaminhou ao ministro à época um reconhecimento da importância da utilização da telemedicina e, a partir daí, houve um desfecho da Constituição pela primeira vez de uma lei federal reconhecendo a telemedicina com as suas observações e características. Nesse contexto, então, temos hoje nessa arena para discutir conosco e debater o Dr. Donizete, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, a doutora Miyuki, da Defesa Profissional da Associação Médica Brasileira, o doutor Flávio, representando o presidente, doutor Walter, do Conselho Regional de Medicina, a doutora Denise Erdi, professora e membro da diretoria da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, conosco o doutor Mário Fritz, que é o nosso diretor da Faculdade de Ciências Médicas, e a nossa querida aluna Raquel Borges, que vai estar conosco conduzindo essa arena. Então, para iniciar o debate, eu convido o doutor Donizete para tecer suas palavras de apresentação e, na sequência, a apresentação propriamente dita. Muito bem-vindo a todos. Doutor Donizete, muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Representar o Conselho Federal é uma honra para mim, e nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante e que está causando muito frisson, assim, que é telemedicina e suas situações. É um tema que ele chegou para nós, mesmo que nós já tínhamos uma resolução há 18 anos, no ano de 2020, com a pandemia, ele chegou de uma forma abrupta e disruptiva. Então, nesse sentido, nos pegou um certo despreparo pelo país para um uso seguro da telemedicina. Mas, mesmo assim, diante do desconhecido da pandemia Covid, onde surge que o distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscara são as armas assim, com maior evidência científica, né? O distanciamento social para ser reduzido, a telemedicina veio como forma de acesso, como forma de nós darmos continuidade ao tratamento de nossos pacientes. Então, nós vamos tentar fazer uma apresentação de mais ou menos 15, 20 minutos. Agradecemos muito o convite da professora Alexandra e do professor Mário, né, para participar disso, e vamos começar a apresentação. Bem, então, antes de nós falarmos qualquer coisa, eu daí quis trazer principalmente para os alunos, né, esse conceito de mobilidade relacional, né? Então, nós estamos num mundo de muita mobilidade, muita informação, muita comunicação, e a medicina não está fora disso. Então, nós vivemos nesse mundo, um mundo de transformações, um mundo de novas verdades, e que nós temos que ter muito cuidado. Mas essa mobilidade relacional leva a certos comportamentos. Então, nós temos sociedades de baixa e alta mobilidade relacional. O nosso país, o Brasil, com certeza, é uma sociedade que gosta de criar novas relações, são amizades mais próximas, prioriza muito o individual ao coletivo, tem uma maior flexibilidade no cumprimento de normas. Então, nesse sentido, é uma característica do mundo e isso acontece conosco também. Trago aqui também de uma forma rápida, citando então que o Brasil está em 5º lugar
Na mobilidade relacional, o campeão seria o México. Vejo que os países orientais, principalmente, têm baixa mobilidade, então, para trazer com esse perfil, de uma certa forma, assim. Aqui trazendo, é uma repetição só, mas é algo para nós pensarmos, né? Então, que entre das normas, assim, com essa pandemia, nós criarmos as normas de distanciamento social, com teletrabalho, né? Então, isso tudo veio trazer, então, essa situação de como que se comporta uma sociedade diante de normas de distanciamento social. Então, como que nós vamos nos comportar com atendimento à distância. Aqui eu sempre trago isso, que na nossa pauta, o que nós temos, né? Nós tivemos uma resolução revogada no ano de 2019, a resolução do Conselho Federal que está em vigor é a 1643 de 2002, né? Com as normas da época. Essa nova resolução foi revogada por questões de comunicação entre as sociedades médicas e os próprios conselhos regionais, não foi aceita, então foi decidido essa revogação, passou-se por uma consulta pública durante o ano de 2019 e 2020, mais de 2.000 contribuições, e hoje nós temos uma comissão de avaliação dessa resolução chamada 2227. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar que essa resolução tem que olhar para o Brasil dessa forma, né? Nós somos um sistema único de saúde, 75%, né? 78% depende do SUS, né? Há uma desigualdade no financiamento, na oferta, no acesso, né? Então, tudo isso, há uma desigualdade na distribuição de médicos, na distribuição de especialistas. Então, nesse contexto que nós temos que trazer uma telemedicina para trazer acesso, uma telemedicina para trazer integração, né? E lembrar que nós temos que tem que atender todo o público, do consultório privado médico aos pacientes do nosso SUS. Então, nós temos que fazer algo que nós consigamos trazer, que essa nova tecnologia, que esse novo método propedêutico consiga fazer isso, né? Aqui, novamente, para mostrar a questão desse movimento social em todo o próprio mundo, eu trago aqui que no ano de 2019, as empresas já de health techs, quer dizer, empresas ligadas à saúde, estavam em franco desenvolvimento, né? E nesses serviços e produtos, a telemedicina, assim, constava com 8% dele. Então, nós temos, nessa área, temos área de Big Data, temos de devices médicos, inteligência artificial. Então, esse momento estava em explosão, e quando veio a pandemia, a telemedicina surgiu como opção, como solução, mas de uma forma disruptiva. Até porque, aí com meia-culpa, a revogação da nossa resolução trouxe um atraso. Se ela não tivesse sido revogada, com certeza o Brasil hoje estaria trabalhando na telemedicina com mais segurança. Aqui o próprio conceito, então, esse conceito é o texto da lei, no seu artigo 3º, traz, entende-se por telemedicina, entre outras, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fim de assistência, pesquisa, prevenção, lesões e promoção de saúde. Vejam, senhores, que assim, nós temos um termo consagrado, todos os programas de telesaúde que nós temos, que trouxe uma grande contribuição para sociedade brasileira, mas quando nós falamos de telemedicina, é um assunto específico da medicina, menos amplo que de telesaúde. Aqui, o que nós sempre repetimos, até seguindo conceitos do professor Shaw, né? É um método propedêutico, né? No âmbito do exercício da medicina mediada por tecnologias. A tecnologia está presente na nossa vida há pelo menos 60 anos, os médicos convivem com isso, e eles têm que fazer com que a tecnologia sirva à medicina, e não a medicina sirva à tecnologia, né? Nós temos que lembrar sempre que a tecnologia depende das mãos de quem as usa. Então, na hora que eu criei um avião, ele pode ser para guerra, pode ser para transportar alimentos, né? E temos que pensar que essa telemedicina como método propedêutico
veio para trazer qualidade, veio para trazer integração, veio para trazer acesso. E é um ato complementar, não é uma substituição do ato presencial, né? E que alguns princípios que elas têm que estar baseadas, né, na autonomia das pessoas, na sua correspondente responsabilidade. Autonomia e responsabilidade andam de mãos dadas, na ética e na segurança. Aqui são as modalidades de teleconsulta que já estão, assim, por vir. Lembramos sempre que ela pode ser síncrona e assíncrona, quer dizer, em tempo real ou em tempo diferente. O que se destaca muito é a teleconsulta, mas nós temos várias modalidades. Então, a teleinterconsulta, que é o médico nas duas pontas, com certeza é um grande benefício para transferir conhecimento, experiência, onde centros de maior tecnologia, de maior conhecimento, podem assessorar centros menores, né? O telediagnóstico já está presente em nosso meio através da teleradiologia, da telepatologia e outros, a televigilância ou telemonitoramento, que são o monitoramento de dados em pacientes em cuidados hospitalares, em asilos, seja onde for, evitando que eles reinternem, né? A teletriagem que já está presente nas centrais de regulação de leitos do SAMU, né? Até orientação, que é uma forma de você orientar à distância, a telecirurgia através da própria robótica e a própria teleconsulta, que concentra muita atenção. Mas ela é importantíssima, mas ela concentra muita atenção em virtude do segmento da medicina suplementar privada. Aqui vou tentar fazer um histórico, então, a nossa resolução em vigor, a 1643, a revogação em 19, a consulta pública que nós fizemos, a comissão que nós fazemos parte, em seguida a pandemia, a lei de calamidade pública, que é uma lei mais financeira, né? O ofício que o Conselho Federal mandou ao Ministério. No dia seguinte, saiu a portaria 467, então, liberando a telemedicina no nosso país, e a lei da telemedicina, em abril, consolidou isso, autorizando a telemedicina, né? Então, nesse momento, a nossa resolução em vigor, a 1643, ela não pode, e nem uma futura resolução, contrariar a lei por serem normas, é uma norma infralegal. Então, nós temos que fazer uma nova resolução para entrar em vigor ao término dessa lei. A lei foi criada em caráter transitório excepcional e, no seu artigo 1º ou 2º, fala que ela deverá perdurar enquanto durar a crise desencadeada pela pandemia. Não é a pandemia, é a crise desencadeada pela pandemia. Então, nós ficamos nessa dependência e, nesse momento, vários movimentos surgiram de interesses comerciais, interesses sociais, interesses científicos. Nós estamos vivendo um momento onde o Conselho está se colocando para uma normatização, mas ele tem o cumprimento, a competência legal ou restrição de não poder agredir uma outra norma hoje em vigor. Aqui temos a nossa resolução, que é uma resolução que já tratava da telemedicina, ela já tratava dos seus objetivos muito semelhantes, já tinha uma preocupação, o sigilo profissional, o sigilo dos dados das pessoas, dos dados sensíveis, né? Já admitia, em caso de emergência, o uso da telemedicina e já traçava a responsabilidade ou corresponsabilidade da teleinterconsulta, né? Aí houve, novamente, isso que nós já falamos, né? A lei da própria calamidade pública, então, é uma emergência de saúde pública decorrente desse surto, né? Então, onde é praticamente um estado de guerra. E o texto do nosso ofício, então, que nós comunicamos que, em caráter de excepcionalidade, enquanto durar essa batalha, nós colocamos 3 modalidades que nós entendemos que era possível, mas no dia seguinte, a portaria 467 já imediatamente liberou a teleconsulta. Então, a teleorientação, à distância, veja que a teleorientação não fala em prescrição, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Aqui, a própria portaria, que novamente tem a mesma definição de
de conceito, então, atendimento mediado por tecnologia, né? Trata do sigilo médico da mesma forma, né? Trata especialmente para o Covid, mas é extensivo a toda a medicina, né? E no item 4 fala as questões do registro, que já era o nosso dever. Então, todo atendimento médico tem que ter registro em seu prontuário. Isso é relevante e também por telemedicina. Então, algo que também já é consagrado. As informações em saúde das pessoas pertencem a estas pessoas. Nós, médicos e as instituições são responsáveis por sua guarda. Então, isso agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa responsabilidade subiu muito. Então, nós temos que nos preocupar em atendimentos por telemedicina com esse registro, porque é nosso dever. Não podemos confundir formas de comunicação com telemedicina. Você conversar com o seu paciente por telefone, por telechamada, por WhatsApp, não é telemedicina. Isso é apenas uma forma de comunicação. Você pode fazer uma entrevista qualificada, né, através de uma forma de comunicação, mas você tem que fazer, sim, o seu registro e que essas mídias sociais não são seguras. Então, você está sujeito a que você seja responsabilizado por qualquer tipo de vazamento de dados, né? Temos ainda a autorização também para a emissão de prescrição e atestados por meio eletrônico. Aliás, vale a pena dizer, então, que o Conselho Federal de Medicina, né, que todo mundo chama de corporativista, ao longo desta pandemia, desenvolveu, por convênio com o ITI e com o Conselho Federal de Farmácia, uma plataforma de prescrição gratuita, baseada em assinatura digital ICP Brasil, né? Isso é de uso corrente hoje. Muitos estados brasileiros, através dos nossos conselhos regionais, também fizeram plataformas públicas de prescrição, sem nenhum custo para os médicos. Ela, em curto prazo, provavelmente terão que se adequar à necessidade de uma assinatura digital. E eu já digo para os senhores que o Conselho Federal vem há 2 anos trabalhando nisso. Ele conseguiu agora, faz uns 6 meses, ser reconhecido como AR, Autoridade Registradora, né? E isso vai fazer com que, aos médicos, haja uma tendência do preço da assinatura digital baixar muito e se tornar acessível a qualquer profissional médico. Então, mostrando que o Conselho Federal, sim, ele entende a telemedicina como um bom método propedêutico, mas com normas de segurança. A lei da telemedicina, então, novamente, ela define a telemedicina. Veja que ele cita no artigo 2º que ela tem que ter a infraestrutura tecnológica apropriada e obedecer às normas técnicas do Conselho Federal pertinentes à guarda, manuseio e transmissão de dados. Então, ela reporta as nossas normas, então, né? E em caso de emergência também, a mesma situação da corresponsabilidade. Aqui são alguns princípios que eu vou também passar rápido para dar tempo de nós debatermos, que é o foco, os nossos princípios. Então, quando nós colocamos os princípios da revisão da nossa comissão, então, por que nós falamos em autonomia? Autonomia do paciente e do médico. A telemedicina tem que ser utilizada para quem quer. O paciente tem que desejar e ter a chance da opção. E o médico da mesma forma. Nesse sentido, dentro dessas duas autonomias, há necessidade da formalização de um termo de consentimento, onde fique claro os limites de uma consulta à distância e que ela pode ser mudada, revogada para o atendimento presencial a qualquer momento, por decisão do médico. Então, é uma decisão que implica em sua autonomia e na sua responsabilidade. Se ele quiser prosseguir com essa consulta com indicadores de risco, ele responde da mesma forma ao nosso Código de Ética que está em vigor. Então, a liberação da telemedicina não revogou o Código de Ética Médica, né? Então, e que dentro desses princípios de autonomia, nós trazemos essa autonomia para as plataformas e para o prontuário, que é uma coisa um pouco diferente. O médico tem que ter a decisão de ter seu prontuário próprio, porque ele sempre vai ser corresponsável pelas informações dos seus pacientes.
E no tocante às plataformas, o médico deve ter o direito de escolher suas plataformas. Nós entendemos que nós vamos precisar discutir muito com as operadoras que queiram implantar suas plataformas e os médicos só poderem trabalhar nas plataformas dele, limitando. E, em qualquer tempo, o médico tem que ter acesso às informações dos seus atendimentos para a sua defesa, para prosseguir o atendimento. Informações essas que estejam contidas nessas plataformas ou nos prontuários de hospitais ou de empresas de banco de dados. Aqui, sobre responsabilidade e ética. Então, a pessoalidade, a relação médico-paciente é o principal valor da nossa profissão. Ela é o que garante a confiança da sociedade na nossa profissão. É através de uma relação interpessoal que nós conseguimos esse remédio fabuloso que é a confiança. E se nós a perdermos, nós vamos perder o principal valor da medicina. Nesse sentido, nós queremos a telemedicina para o paciente conhecido, para o paciente que já fez o seu vínculo. Nós temos muita cautela para a primeira consulta, onde o paciente e seu médico nunca se viram. Né? Que nós entendemos que o grande benefício da telemedicina é na facilidade de acesso e na continuidade do tratamento e prescrições. Aqui, a segurança, então, seja a segurança do próprio paciente, quanto à qualidade do seu diagnóstico, do seu cuidado médico, a segurança dos seus dados, do seu sigilo, de seus dados sensíveis, da sua privacidade. Então, a palavra segurança é a mais importante. Nós não podemos permitir, em nome da pandemia, que nós quebremos essa segurança. E agora, a Lei Geral de Proteção de Dados veio trazer mais ônus ao médico ou às instituições que prestam serviços em saúde. Nós já tínhamos o dever do sigilo constituído. Agora, essa nova lei traz esse dever e com ainda o ônus de multas de muito valor. Aqui, dentro da segurança ainda, a segurança do ato médico, que ele tem que considerar isso, os limites do atendimento à distância vinculadas à sua autonomia, que ele tem que decidir isso, é sua responsabilidade, a presença obrigatória do termo de consentimento, de um prontuário médico, a proteção dos dados sensíveis dos nossos pacientes e da prescrição. Hoje nós temos muito conflito em prescrição, onde algumas farmácias não aceitam determinadas plataformas por conflitos comerciais. Né? E a segurança dos dados, o médico tem que ter conhecimento que ele precisa usar uma criptografia que seja dos níveis de segurança 2, seja para a plataforma ou de seu prontuário, e eu trago como segurança a segurança da remuneração. O Conselho entende que a consulta presencial à distância, a responsabilidade é a mesma. Portanto, o valor da sua contraprestação deve ser o mesmo. Nós não podemos pôr valores na nossa resolução do Conselho Federal de Medicina. Isso é uma luta com o CADE, uma coisa assim. Mas nós defendemos que uma consulta, seja à distância ou presencial, tenha o mesmo valor. Ela não há nenhuma diferença, pois a responsabilidade é a mesma, o tempo talvez seja até maior por uma teleconsulta, e que você, na maioria das vezes, o médico que vai fazer telemedicina por opção, ele vai ser muito comum que ele faça consultas presenciais e, nos intervalos, consultas por telemedicina. Portanto, a sua infraestrutura em consultório vai ser mantida. Né? Aqui é uma breve assim, consideração para aquele médico que decidiu atender por telemedicina, porque é uma opção. Ele tem que ver que tipo de paciente que ele quer atender, se é novo, antigo, se é convênio ou é particular. Tem que ver bem que o seu consultório tem que... a sua sala de teleconsulta tem que trazer o mesmo refúgio do seu consultório, a mesma intimidade do seu consultório, né? E ele tem que ter pelo menos uma secretária com treinamento internet, tem que ter uma boa conexão, uma boa câmera, um bom microfone. Então, isso é para quem quiser atender telemedicina, o jovem médico aí que está começando a vida.
né? Tem que validar todo o fluxo, então, porque você tem que fazer um agendamento, tem que fazer um pagamento, tem que fazer um termo de consentimento, para que depois, durante o atendimento, esteja todo mundo de pleno conhecimento dos limites de atendimento, né? A certificação digital e o prontuário, que não precisa ser eletrônico. O médico vai decidir. O médico pode atender por telemedicina e fazer prontuário no papel, na antiga fichinha. Não há problema nenhum. Então, nós temos que considerar a guarda, né? Só não há transmissibilidade com essa modalidade de prontuário. Então, e terminando assim, né, o que nós podemos falar? O nosso futuro com a telemedicina é o futuro, né? Então, nós vamos conviver com isso. E, para isso, tenho certeza que, assim, os meus colegas participantes vão tocar nesse assunto, a importância da capacitação dos médicos para a telemedicina. Aqueles que já se formaram e aqueles que estão se formando. Então, seria uma captação no uso de tecnologia, né? Ao mesmo tempo de valorização da relação médico-paciente. Então, nós temos que desenvolver uma empatia usando a tecnologia. Nós temos que desenvolver a confiança no outro usando a tecnologia, porque isso veio para ficar. Não há outro caminho. Aqui nós temos que a telemedicina está inserida nesse item que nós chamamos de saúde 4.0, que é a internet das coisas, que está chegando, o 5G com uma velocidade fantástica, a Big Data, inteligência artificial, são todos fenômenos que vão modificar a nossa profissão. E cabe ao médico saber utilizar do seu benefício. Repito, essa tecnologia tem que servir à medicina. Aqui só uma coisa histórica, que isso já é corrente, toda a Big Data, todos os valores disso, é só para dar a própria revolução digital e a revolução da genética, né, com a sua prevenção, predição, manejo e diagnóstico. Quer dizer, nós vamos cada vez mais um diagnóstico precoce e de precisão. Aqui os aplicativos, então, com o atendimento à distância, a tendência é que cada vez mais nós tenhamos devices, né? Cada vez mais a tecnologia vai vir para tentar minimizar a ausência do exame físico presencial. Então, hoje nós temos vários tipos já, otoscopia, horoscopia, ausculta pulmonar cardíaca gravada, então, coisas assim que estão chegando, né? Temos autocuidado, temos os próprios relógios que veem fibrilação atrial, né? E aí, mas eu volto a dizer, então, esse slide é o mais importante para nós. A tecnologia tem valor como ato complementar à telemedicina. Nós entendemos que essa relação, essa luminosidade nesses dois atores representa para nós o principal valor. Se nós perdermos isso, nós vamos perder a nossa confiança, nós vamos perder o nosso respeito. E quando nós perdemos isso, nós vamos entrar num processo de desvalorização nos vários sentidos, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, temos vários fenômenos em curso. O documento Demografia Médica mostrou que em 10 anos, né, a população de médicos no Brasil foi de 230 mil médicos para 500 mil médicos. Então, um crescimento assim em nenhum lugar do mundo. São 360 escolas médicas. Então, nós estamos caminhando para uma situação de um grande número de médicos, mas nós temos que trazer a telemedicina como método propedêutico e não como método para substituição do atendimento presencial. É o que eu tinha para falar para os senhores, e desculpe se eu passei do tempo. Muito obrigado. Doutor Lizete, nós que agradecemos, sobretudo dando destaque ao cuidado que o Conselho Federal de Medicina tem em assegurar a relação médico-paciente. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação e a sua apresentação. Convido agora a doutora Miyuki Goto, da AMB, da Defesa Profissional, para tecer sua apresentação, seus comentários. Muito obrigada, doutora Miyuki. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Associação Médica Brasileira, agradeço o convite, parabenizo a organização, né, professora Alexandra, professor Mário, professora Denise, da UERJ, da Faculdade de Ciências
médicas, a acadêmica Raquel, né, que está participando. O tema é muito interessante, é muito, não só interessante, mas também gera bastante discussão. Nós, na Associação Médica Brasileira, temos discutido esse assunto, não só porque houve a revogação da 2227, que é uma resolução normativa que faria, digamos, uma atualização em relação à telemedicina. Então, portanto, com essa revogação, voltamos ao que existia de normativo em 2002. E o que nós percebemos é que hoje nós vivemos uma situação em que se misturam conceitos e também situações do próprio atendimento. Então, só para dar um exemplo, nós estamos falando aqui de telemedicina, mas nós tivemos questionamentos que não tratam exatamente de telemedicina, mas de uma imposição de uma operadora em que o médico credenciado, ele vai atender aquele beneficiário da operadora no consultório, portanto, é um atendimento totalmente presencial, porém, aquela operadora exige que todo o agendamento, não só o agendamento, como o registro do que é o prontuário clínico do paciente, fique na nuvem, nessa plataforma compartilhada, inclusive pela operadora, que com isso ela colocou que vai integrar a parte de faturamento, a parte de auditoria, que vai reduzir glosas, porque nós não estamos falando aqui da clássica telemedicina, mas sim de uma imposição de uma plataforma. Lembrando de novo que neste exemplo, o paciente beneficiário é atendido pelo médico em seu consultório, porém, em cima, né, impondo-se uma plataforma de prontuário, né, de atendimento. Eles não chamam de prontuário, eles falam que esse atendimento precisa ficar com o registro nessa plataforma, inclusive com gravação, de forma que o auditor, os faturistas, possam ter facilidade para liberar aquele pagamento ou liberar a autorização de procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Então, a gente vive num conflito agora de relacionamento, né? Não só principalmente com as fontes pagadoras. Então, houve uma questão de banalização, ao mesmo tempo que com a questão da pandemia, nós tivemos, então, uma demanda para o atendimento remoto, né? Isso aconteceu, os profissionais, os médicos precisaram se adaptar rapidamente para poder fazer atendimentos remotos, inclusive como proteção ao próprio paciente e também para o profissional. Então, isso foi muito importante. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina agiu bastante rápido, de forma que a portaria do Ministério da Saúde também já facilitou esse entendimento. Na saúde suplementar, a ANS soltou 3 notas técnicas, a nota técnica 3, a 4 e a 7, para poder viabilizar e operacionalizar o atendimento que eles, inclusive, colocaram na guia, né, do padrão TIS como telesaúde. Então, você precisa dizer qual que é a natureza e será por telesaúde. Por que eles colocaram como telesaúde? Porque eles já viram que o termo telemedicina poderia ficar restrito e a gente não pode esquecer que na saúde suplementar nós temos psicólogos, nós temos fonoaudiólogos, nutricionistas, nós temos fisioterapeutas, enfim, vários terapeutas ocupacionais, enfim, vários profissionais que eventualmente podem fazer seus atendimentos de forma remota. E então, essa telesaúde, a guia da ANS, do padrão TIS, precisa permitir, então, esse atendimento. E com isso, o termo dentro do padrão TIS da saúde suplementar ficou como telesaúde. E, no caso, para os médicos, o que ele poderia estar fazendo, né? Então, os atendimentos na forma de orientação, na forma de monitoramento, e aos pacientes que ele já conhece, também oferecer a teleconsulta. E eu acho que isso foi um grande passo. Aproveitando, né, porque como o Dr. Schau foi citado várias vezes, lembrando, eu sou da Faculdade de Medicina da USP, e o Dr. Schau é meu veterano de faculdade, e ele é um dos primeiros a compor
a residência de informática médica que surgiu no final da década de 80 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, ali nós discutíamos por que foi importante esse começo. Eu conheço a primeira turma da informática médica, a residência, né, a primeira turma da residência, e à época eu fui fazer a residência do PROASA, né, residência de administração. E o que era super interessante com a questão da informática médica era poder fazer a integração. Então, já se imaginava poder ter unidades básicas de saúde, seriam os postos de saúde, à época, centros de saúde, assim denominados à época, mas hoje unidades básicas de assistência à saúde, integrados, isto é, aquele médico na ponta poder interagir, poder fazer uma troca, poder ter ali um enriquecimento em relação ao seu atendimento com o uso de tecnologias da informação e comunicação. Então, é importante que, nesses anos, né, em mais de 30 anos, nós tivemos uma revolução tão grande e a gente não percebe essa revolução. Só para dar um exemplo da velocidade da tecnologia, eu vou dar o exemplo do RT-PCR para a COVID, né, SARS-CoV-2 para a COVID-19. Agora, em março, o exame, né, para detecção viral por RT-PCR, ela demorava 48 horas. Hoje, é inimaginável você falar que você vai demorar 48 horas para dar o resultado do RT-PCR. Então, você hoje precisa ter, isso aí reduziu 10 vezes. Então, em 4 horas, você já deve ter o resultado. É assim que deve ser a tecnologia, no sentido de cobrança. As pessoas vão cobrar por essa tecnologia. E a gente não percebe que em 9 meses nós saímos de 48 horas para ter um resultado de RT-PCR da presença do vírus ou não, para menos de 4 horas. Então, isso é um avanço de tecnologia que a gente muitas vezes não tem tempo de acompanhar. E isso tem acontecido com a área médica em relação ao uso de tecnologia e particularmente em relação à telemedicina. Então, voltando especificamente para as sociedades médicas, o que existe, principalmente, é uma preocupação, porque ao mesmo tempo que a gente percebe a importância do que está sendo já a telemedicina, é a invasão por diversos fornecedores de tecnologias, de plataformas, fazendo com que o médico seja tão somente um coadjuvante do atendimento, quando na realidade, na relação médico-paciente, ele é o ator principal juntamente com o paciente, né? Então, e aí ele perde o protagonismo e muitas vezes, né, a gente vê os absurdos de plataformas oferecidas por Casas Bahia, lojas americanas ou quaisquer outras plataformas bastante populares, oferecendo inclusive atendimentos, consultas médicas, atendimentos médicos com menos de R$20, né? Então isso, R$20, R$10, R$12, isso, e com propagandas com renomadas celebridades, que com certeza não é isso que ela paga por uma consulta, mas a gente vê isso na televisão. Então isso é preocupante, isso acaba banalizando e preocupando sim a categoria médica, porque aquele profissional que em seu consultório atende pacientes, ele tem lá todo o cuidado, atende a Lei Geral de Proteção de Dados e a remuneração muitas vezes tem operadoras dizendo, você vai continuar atendendo o seu consultório, mas da consulta que você recebeu R$80, agora você vai receber 40 porque você vai atender esse paciente de forma remota. Então, como o Dr. Donizete colocou, a Associação Médica Brasileira já se posicionou que não vê, né, não tem por que reduzir a remuneração pelo fato de ser uma consulta, um atendimento remoto. Então, esse é o entendimento também da Associação Médica Brasileira e, sem dúvida nenhuma, até porque é o papel da Associação Médica Brasileira de estar fazendo a defesa profissional, colocar a questão da valorização, que o ato médico, então, ainda que seja de forma remota, na forma de telemedicina, ela não tem uma valorização inferior aos atos presenciais.
Então, é isso que nós temos de posicionamento, né? E também, ao mesmo tempo, estamos num momento ainda de discussão, como eu estava falando, dessas plataformas. Então, a defesa profissional precisa estar bastante ativa, porque ainda temos muito trabalho a fazer. Assim que a questão da pandemia for decretada como acabada, é provável que o próprio CFM, como colocado, vai apresentar uma resolução específica, porém já sabemos, né, que cada sociedade de especialidade vai precisar fazer normativos que estejam amparados, portanto, que estejam de acordo no seu geral com a resolução que o CFM vai publicar, mas com a especificidade de cada especialidade. Isso vai valer para a questão da radiologia, que já tem resolução específica, né? A teleradiologia já tem uma resolução própria, mas também para a telepatologia e para outras especialidades, de forma, telecardiologia, por exemplo, de forma a ter resoluções e normativos que possam deixar bem claro como que aquele profissional vai estar atendendo de forma ética, de forma correta e segura para o paciente também, utilizando as ferramentas da telemedicina. Então, acho que é isso que a gente espera conseguir agora nos próximos meses, no próximo ano. Muito obrigada. Obrigada, doutora Milka. Eu acho que a gente traz um contraponto importante para uma telemedicina que já tem como resolução no Brasil desde 2003, né, através do Conselho Federal de Medicina e de mundo, a partir de 1999, a partir da Declaração de Tel Aviv. Então, é um evento bem recente, a gente ainda tem um contraponto que foi apontado agora pela doutora Milka, que é o reconhecimento dentro da CBHPM, do reconhecimento no sentido de não só a saúde suplementar, como também a saúde pública poder trabalhar de forma, fazer a escolha de acordo com o método a ser aplicado ao paciente, atendendo às especificidades do paciente do ponto de vista do engajamento dele no uso da tecnologia, e também das especificidades das especialidades, que foi uma recomendação que, quando foi lançada 2227 pelo CFM em Brasília, foi um dos pontos que foi muito destacado, da necessidade. Eu estou só trazendo esse histórico, porque temos alunos aqui conosco, alunos em formação que talvez nem entendam direito o que é a AMB. Então, assim, na 2227, em Brasília, em fevereiro de 2019, o CFM, né, doutor Donizete, ele reconheceu e trouxe muito essa agenda, que as especialidades médicas, elas tinham que trabalhar dentro das suas especificidades, através das suas resoluções, porque até então só a radiologia e a patologia tinham resoluções próprias. Em relação às plataformas, pensando também nos nossos alunos, a gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz um outro cenário junto com o Manual de Certificação Digital 5.0. São novas demandas também que a gente tem que trazer para os nossos alunos. E, por fim, falar da AMB, que é a nossa defesa profissional, literalmente, sob todos os prismas, né, além dos conceitos éticos do Conselho Federal de Medicina, mas trabalhando a CBHPM, nos representamos nos fóruns como a ANS, enfim, nesse sentido. Então, agradeço muito, passo a palavra agora para o doutor Flávio, representando o doutor Walter, presidente do CREMERGE, trazendo uma especificidade da nossa resolução de telemedicina, a lei de telemedicina 13989, por conta da pandemia do coronavírus, ela não especificava, o que eu me lembro, a vedação à teleconsulta de primeira vez. E o CREMERGE, rapidamente, através da Câmara Técnica, ele criou uma resolução e que está em vigência e que ele refuta a teleconsulta de primeira vez. Então, doutor Flávio, super bem-vindo aí para os nossos alunos ouvir sobre o CREMERGE, né, que é a nossa casa onde eles vão registrar a certificação, o certificado de conclusão deles, o diploma. Boa tarde, é um prazer enorme participar dessa reunião, né? Um prazer maior ainda e uma honra maior ainda, porque eu sou professor da UERJ, sou professor de cirurgia geral, sou professor adjunto de cirurgia geral, ligado à FCM, então tenho muito orgulho de estar aqui. E o presidente Walter me pediu exatamente que eu representasse ele hoje, exatamente por ter esse elo poderoso com essa casa e ter participado ativamente
dessa questão da telemedicina, né, porque, historicamente, a nossa resolução surgiu porque quando o Conselho Federal de Medicina apresentou a resolução dele, nós fomos contra a forma como a resolução foi apresentada. Isso foi logo no início da nossa atividade como conselheiro no Conselho Regional aqui do Rio de Janeiro. Então, na reunião dos presidentes, o nosso conselho se colocou imediatamente contra a forma que essa resolução foi construída e as nossas colocações foram seguidas por outros conselhos. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda tecnologia ela tem dois princípios absolutos para serem utilizados na medicina. Primeiro, ela tem que estreitar distâncias. Então, eu vou considerar a resolução, qualquer tecnologia boa, quando ela me ajuda a reduzir distância. Eu reduzo distância no contato com o meu paciente, eu reduzo distância com o contato com os colegas, reduzo distância na aquisição de informação, reduzo distância na resolução de problemas. E a outra coisa, quando a tecnologia amplia meus sentidos, ela age amplificando meus sentidos e as minhas percepções. Nessas duas situações, toda tecnologia é muito bem-vinda, diminuindo distâncias e amplificando a sensibilidade, jamais substituindo humanidade. A nossa profissão é estritamente humanidade. Humanidade se faz pelo contato humano. É impossível realizar a medicina de qualidade, e eu vou me ater nessa fala exatamente porque nós temos estudantes aqui junto. É impossível fazer medicina de qualidade sem contato humano. Hoje, de uma forma muito significativa, eu antes de estar aqui com vocês, eu fui atendido por um colega, eu fiz uma consulta de cardiologia. O colega ficou 2 horas comigo. 2 horas. Me examinou, conversou, me atendeu com um carinho absurdo. Procurou esclarecer todas as minhas dúvidas. Procurou me dar, tirar meus medos como paciente, como médico e ser seu paciente. Saí dessa consulta impressionado com a qualidade da informação que ele obteve de mim. Então, isso não é possível ser substituído. Então, partindo desse paradigma que o contato humano ele é fundamental do diagnóstico, esse é outro problema da telemedicina. Esse é outro problema muito importante da telemedicina. Mas não existe ato médico sem contato. Não existe. Como é um absurdo se operar alguém que eu não vi. É um absurdo se operar alguém que eu não tive contato, que eu não conversei, que eu não sentei, não olhei nos olhos. Eu sou cirurgião oncológico. Antes de conversar, antes de operar alguém, tem que se conversar com alguém. Tem que se conhecer essa pessoa. Se entender o ser humano que você vai tratar. É impossível isso por telemedicina. E aqui, volto a enfatizar a presença dos alunos aqui. Telemedicina ou telesaúde, como disse a colega da MB, com muita propriedade, né? Ela precisa ser entendida como um instrumento e não como um fim em si, não como um substituto, não como um barateador da ação médica, um simplificador da ação médica, porque a ação médica que nós fazemos aqui, por mais que o tempo nos separe de Hipócrates, a ação médica é muito parecida. É extremamente parecida com o que Hipócrates fazia. E hoje eu senti isso como paciente. Tive o conforto de ser atendido
como eu gosto de atender, e sair confortável como paciente, sair feliz de ter recebido uma atenção, de ter um diagnóstico feito, de ter um contato com o meu médico de uma forma muito especial. É essa sensação que nós temos que passar para os nossos pacientes. A telemedicina, ela veio para ficar, mas ela tem que ser totalmente balizada pelo código de ética e ser lembrado que nosso papel sobre a telemedicina, nossa resolução sobre a telemedicina coloca. É inadmissível telemedicina em primeira consulta. É inadmissível cirurgia sem conhecimento do paciente. É inadmissível. Acontece o erro numa cirurgia robótica à distância. Como que eu vou questionar o colega que não viu o paciente, que não pensou o paciente, que não examinou o paciente? Isso é inadmissível. Não estamos falando de tratar astronautas na estação espacial, nem numa nave a caminho da Lua, nem numa estação espacial na Lua. Nós estamos falando de pessoas que coabitam a cidade conosco. E temos que ter um cuidado muito grande. Esse ano de 2020, que daqui a 15 dias se encerrará, ele vai gerar muita literatura, porque a quantidade de coisas que nós vivemos diferente, quantidade de coisas que nós estamos vivendo, isso eu falo com muito orgulho, agora é meu papel como conselheiro, como diretor do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. A intensidade do trabalho nosso nesse período foi ímpar. A quantidade de dados que nós recolhemos nesse período é ímpar. Nós não conseguimos digerir esses dados ainda, mas nós temos muito orgulho do que nós fizemos, do acompanhamento que nós fizemos, do cuidado que nós estamos tendo com relação ao acompanhamento da medicina nessa pandemia. Muita coisa vai ter que ser escrita ainda, muita coisa vai ter que ser revista, né? Eu me sinto como um bombeiro no meio de um grande incêndio e vendo as pessoas discutindo nesse grande incêndio como é que o incêndio surgiu, como é que a gente controla o incêndio com a labareda queimando, esquentando a roupa do bombeiro. Então, a gente vai ter que rever tudo isso que está acontecendo. Agora, para terminar minha fala, eu queria dizer que a grande tragédia desse ano de 2020 foi o ensino. O ensino foi massacrado nesse ano de 2020. Absolutamente massacrado. Né? O custo que isso gerará para a nossa sociedade, porque eu falo do ensino em todos os níveis, e principalmente, como eu sou professor de 2 universidades, eu estou assistindo o resultado disso, estou muito preocupado com o resultado desse distanciamento aluno-professor, desse distanciamento aluno-doente, desse distanciamento aluno-hospital, aluno-universidade. Isso me preocupa. No final das contas, quando me perguntarem no ano que vem qual foi a grande vítima de 2020, foi a educação. A educação está pagando um preço absurdo. Totalmente absurdo com essa situação que nós estamos vivendo. Eu converso com todos os meus alunos das 2 universidades, né? E me preocupa muito o resultado dessas conversas, né? Bom, desculpe se me alonguei, mas é com muito orgulho que participo desse grupo aqui. Saber que o Conselho Regional de Medicina está de braços abertos aqui, que nós estamos lutando incansavelmente pela proteção da qualidade da nossa profissão e, com isso, lutando para proteger o bom colega, sem dar guarita ao mau colega, mas lutando muito para proteger o bom colega.
E convido a todos a nos visitar, convido a todos a frequentar o Conselho. O Conselho existe para a medicina e para os médicos. Obrigado pela oportunidade de participar dessa conversa. Doutor Flávio, muito obrigada, aqui falando pelo nosso Conselho do Rio de Janeiro, e foi interessante trazer esse contraponto da telemedicina, né, embora o Conselho Federal esteja aí sempre avante, em defesa do melhor interesse do paciente, da qualificação dos profissionais, né, junto com a MB. Queria convidar, então, Denise Erdi. Denise Erdi é professora da UERJ, é da diretoria da Associação Brasileira de Educação Médica e foi agora da liderança da organização do COBEM, onde exatamente foi tratado esse tema do ensino remoto, do impacto na medicina. Então, Denise, muito obrigada. Passo a você as palavras. Obrigada, Alexandra. Obrigado, professor Mário, pelo convite. É um prazer estar aqui. Queria só fazer o compartilhamento da tela, só que eu não estou vendo meu íconezinho aqui. Me libera, pronto, já foi liberado. Já estou chegando lá. Só me dá uma sinalização se está compartilhando já. Carregando. Agora sim. Então, vou falar desse lugar, né? Do lugar de quem está nessa universidade que hoje faz aniversário, e parabéns para a nossa universidade, especialmente para a nossa casa, né? A nossa FCM. Eu já falei com a Alexandra, né? Olhando os 85 anos, fico pensando, meu Deus, eu estou nessa casa há mais da metade desse tempo, talvez. Mas também da perspectiva de olhar para a educação médica um pouco mais ampliada e um pouco mais de fora, né? Que sempre nos dá outras perspectivas. Então, vou tentar fazer esse percurso, né? Eu não posso deixar de começar dizendo que a gente está aqui nesse momento e não é possível que a gente siga sem pensar no que está acontecendo no nosso país, né? Sem que a gente relembre, não em números apenas, e a gente já ultrapassou os 180 mil, mas pense nas pessoas, né? Cada uma delas e cada família que perdeu um ente querido, e nós, né, no UP, FCM, cuidamos com muito carinho do Aldir Blanc, que nos trouxe tanta alegria, né? E talvez pensar na telemedicina e seus desafios, como vocês todos já disseram, né? Não só do ponto de vista quantitativo, né, de valores, de recursos, mas também do ponto de vista qualitativo. O que isso significa para o nosso cuidado em saúde, e entender, né, que esse site, por exemplo, é um site de construção colaborativa, e a gente também vai precisar fazer a construção colaborativa do melhor uso da telemedicina juntos, né, a partir da nossa experiência coletiva. Então, 2020 foi esse ano em que um vírus assolou o nosso mundo como um todo, em que todos tivemos que seguir o distanciamento, que houve imenso impacto na nossa economia, na economia mundial, e a gente precisou achar outras formas de investir os nossos recursos econômicos, onde vários ícones foram derrubados, transformados, né? E aqui eu trago, né, um ícone de conhecimento mundial, né, global, que é o M do McDonald's, que apostou no distanciamento, inclusive na sua marca, e que colocou, né, a saúde global, a saúde do mundo, na mão dos profissionais de saúde de forma disruptiva, usando o termo que o Dr. Donizete usou no início, né? De forma abrupta, disruptiva. A gente precisou de cuidar do mundo como um todo e de todos que estavam ao nosso lado. Isso nos fala, né, do início do século XXI, como alguns já têm sinalizado, né? A pandemia
fez a gente pisar no século XXI e de forma acelerada, né? E é o século da incerteza, como o Edgar Morin já nos dizia, né? A gente precisa aprender a conviver com a incerteza desses tempos, né? E falando em incerteza e falando em educação médica, o que nos tem iluminado? A gente precisa ter um norte, da mesma forma, né, que a nossa prática profissional como médico tem os seus nortes legais. Qual é o norte da formação do nosso médico? O nosso norte são as diretrizes curriculares. E foi lá que eu fui buscar algumas referências para a gente pensar, né? Temos ou não temos alguma coisa já escrita em relação ao nosso tema, a telemedicina? Colocando as diretrizes curriculares, né, num software de nuvem de palavras, essas são as 80 principais palavras das nossas diretrizes, ela integralmente, né, a gente vê que tem, na essência, fala-se pouco no como a gente vai formar o nosso médico, né? Fala de para quem, vamos formar para atender pessoas, atender necessidades, fala um pouco do processo de desenvolvimento do cuidado, que precisa ser construtivo, fala dos conhecimentos, fala das atitudes, fala do atendimento individual, fala do trabalho, fala do cenário, nosso SUS, como principal cenário de formação, mas a gente não vê a palavra saúde digital, telemedicina, informática, mas a gente vê, procurando, né, pela palavra tecnologia, que o caminho dessa formação já está trilhado um pouco nas nossas diretrizes, né? A gente tem o capítulo, a seção de atenção à saúde, no artigo 5º, que fala que é necessário concretizar essa atenção à saúde, entre outras coisas, desenvolvendo uma prática médica que respeite as relações, o doutor Flávio acaba de dizer isso, valorizando, né, as relações humanas e buscando uma tecnologia que possa contribuir para a incorporação de novos cuidados, hábitos e práticas. Então, a gente tem uma diretriz curricular que se abre para a perspectiva da inovação. E do ponto de vista da gestão da saúde, uma outra seção das diretrizes curriculares, essa gestão da saúde deve objetivar a incorporação, sempre que possível, de novas tecnologias de informação e comunicação. Com que objetivo, né? E aí, mais uma vez, me remetendo às falas anteriores, para encurtar distâncias, para interagir em relação a distâncias maiores. Então, a gente pode ver que as nossas diretrizes têm uma abertura para que a gente inclua a questão da telemedicina e dessa formação nesse momento. No entanto, a gente tem uma tendência a uma oposição, né? Não só na política, mas também nos conceitos, muitas vezes, né? Opomos tecnologia, a pedagogia e a humanidade na formação dos profissionais de saúde. Mas talvez a gente não precise, né, dessa oposição nas nossas práticas. E aí eu vou me remeter a uma frase do professor Pedro Demo, da UNB, que fala que nós, humanos, somos uma tecnologia da natureza, né? Uma prótese inventada no processo evolucionário, e que a gente precisa guiar essa tecnologia a nosso favor, a favor da nossa sociedade. Então, a gente tem aqui um princípio de uso dessa tecnologia que tanto nos preocupa nesse momento. A gente vem de uma história de incorporação de tecnologia, né? E na saúde a gente sempre ouve dizer que a gente dificilmente tem substituição de tecnologia, né? A gente tem uma agregação de tecnologias, mas em algumas situações já tivemos substituição. Então, a gente em algum momento ensinou medicina dessa maneira, a gente já tem tecnologias para ensinar medicina hoje de uma outra maneira, né, utilizando recursos que avançaram.
E aí, como uma orientação do nosso ponto e contraponto foi: vamos trabalhar com questões que norteiem nosso diálogo, a mente foi essa, né? Como é que a gente, então, deve organizar as nossas propostas pedagógicas que pretendem alcançar o desenvolvimento de competências profissionais distintas dos nossos médicos para incorporar práticas de cuidado em ambiente virtual mediada por tecnologias digitais, mediadas por novas tecnologias, né? E vou caminhar tentando responder um pouco essa pergunta, né? A gente já falou sobre isso, o doutor Donizete trouxe isso belamente no início, né? Então, nós, educadores, vamos precisar entender as diferenças desses termos, vamos precisar entender para que serve cada um desses termos, né? Da telemedicina à teleeducação. E aí, já dizer que na prática educativa, né, e do ponto de vista, inclusive, das diretrizes, não há nenhuma dúvida de que a teleeducação tem o seu lugar na formação dos nossos profissionais de saúde, né? E que veio, nesse momento, de forma disruptiva também, trazendo grandes desafios para a educação, como o doutor Flávio nos disse, mas que, de certa forma, nos permitiu caminhar, nos permitiu sair do lugar, sair da inércia que a pandemia nos colocou em diversos momentos. E aí vou trazer um pouquinho, né? Será que essa é uma dificuldade nossa no nosso país? Aonde isso está claramente evidenciado, né? Eu trouxe só 3 artigos, né? Um produzido pelas escolas da França, né? Uma produção da França, que foi buscar, então, entender quais são as percepções, né, que se tem em relação à telemedicina de alunos e residentes. Importante dizer que essa pesquisa aconteceu antes da pandemia, né, e a gente tem pouca produção ainda, né, do que vivemos durante a pandemia, porque tivemos que dar conta dela e vamos escrevendo aos poucos, né, como o Flávio também nos disse. E o que a gente pode ver, né, é que não há muita clareza, né, em relação à percepção dos estudantes do ponto de vista do aprendizado da telemedicina. Reconhecem que existe alguma coisa, já se percebem tendo praticado de alguma forma a telemedicina, mas não percebem claramente que tenham sido treinados ou que tenham tido oportunidade de desenvolver competências específicas. Então, a gente está falando de uma pesquisa com um número razoável de estudantes e residentes na França. A gente pode ver também, né, no Telemedicina e Health, uma produção, né, que nos questiona. Então, estamos preparando nossos alunos para a nova geração, né, essa nova geração que vai ter que conviver com as questões que a gente está trazendo nesse momento. E aí, essa já é um estudo nos Estados Unidos, né, que busca, então, comparar as competências definidas, né, pelo American College e aponta, então, né, que esses estudantes estão, de certa forma, se familiarizando com a telemedicina e que isso é fundamental. Esse conhecimento deve ocupar um lugar mais relevante nos currículos, desenvolvendo habilidades específicas para servir a população, né? E aqui a gente vê que não tem um acesso direto a um cuidado médico. Então, já existe uma distinção na compreensão americana em relação do porquê que a gente vai desenvolver a telemedicina. Não necessariamente a gente concorda com essa premissa, né? Mas que nossas escolas e programas de residência precisam avançar um pouco mais. E aí, uma revisão, um scoping review, sobre necessidades, né, de treinamento dos nossos médicos a partir do currículo. Identificaram 43 currículos de 11 países, há apenas um currículo do Brasil, e não é em escola de formação médica, é escola de formação de enfermagem, e apontando, então, que existem, né, recursos didáticos, recursos pedagógicos
sendo utilizados para o ensino da telemedicina, mas que a gente precisa avançar também em relação a isso. A maioria das escolas é dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, e eles utilizaram para esse estudo, é um estudo canadense, as competências canadenses definidas para os seus profissionais. Então, a gente vê que esse não é um desafio brasileiro, né? Ele é um desafio mundial e a gente precisa ampliar o debate sobre essa questão. No nosso país, então, ainda baseado nas diretrizes de 2014, né, que nesse momento a ABEM considera que atendem às nossas necessidades, poderiam ser aperfeiçoadas em alguns pontos, mas a gente não tem que mexer nas diretrizes curriculares nesse momento de intensa ebulição de questões. A gente tem um perfil de egresso, então um médico que vai ser, essa é uma nuvem de palavras com as 10 principais palavras do perfil do egresso, que vai ter que olhar para a saúde individual, para a saúde coletiva, no âmbito integral, na perspectiva humana, deve ter uma prática referenciada para a sociedade e para a cidadania e uma prática reflexiva. Tudo isso a gente vai ter que considerar quando a gente estiver pensando num currículo que vai apresentar, que vai abrir, que vai ambientar o nosso aluno em relação às questões da telemedicina. E, bom, vamos pensar que essa telemedicina vai acontecer para quem, né? Ela pode acontecer nesse ambiente, né, de muitos recursos, não? Mas ela pode acontecer também num contexto do nosso país, que é um contexto muito comum, muito cruel e muito iníquo. Então, a gente precisa pensar exatamente para que povo a gente está pensando essa telemedicina, né? E ter certeza, e essa é uma certeza minha pessoal e da ABEM como instituição, que não é possível ensinar e praticar medicina apenas à distância. Isso é alguma coisa que a gente precisa deixar registrado, claro, definido, né? A medicina nunca será um curso de educação à distância no sentido estrito, embora possa se beneficiar de tecnologias de ensino remoto em determinados momentos, como a gente viveu agora na pandemia. Bom, e quem é que diz para quem a gente vai direcionar, né, esse ensino? Para que especialidades? Quem é que determina, então, a formação dos profissionais? A gente tem, pela Constituição, essa atribuição do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai precisar olhar para a nossa oferta de saúde, o Sistema Único de Saúde, como bem dito anteriormente, que deve ordenar a formação desses recursos humanos. Será para todas as especialidades? Será para todos os lugares do nosso país? Isso vai depender das necessidades de cada região. E o que a gente vai precisar considerar, então, para esse povo, para essa população que, então, pode ou não pode ter acesso aos recursos que a telemedicina pode oferecer? Bom, a gente vai falar de lugares onde não tem luz elétrica, né? E talvez seja difícil a gente oferecer, onde a conexão de rede é muito complexa, é muito complicada, é muito ruim, onde não há acesso a dispositivos eletrônicos, ao celular. Isso ainda é realidade no nosso país. E eu queria dizer que nós levamos tudo isso em consideração, e esse é um slide que nós utilizamos para os nossos alunos, né? Na perspectiva em que a gente teve que considerar, e a IFCM e a UERJ tiveram um belíssimo trabalho em relação a isso, não só a oferta do ensino remoto, mas quem é aquele aluno que vai estar podendo acessar ou não essa oferta de ensino remoto? Isso vale para os nossos usuários do SUS, os nossos pacientes, as pessoas que a gente cuida, né? A gente precisa cuidar para que a telemedicina não agrave as iniquidades do nosso país. E pensar que também os nossos alunos estavam imersos em diversas situações que dificultavam a sua dedicação ao ensino remoto, e assim também estarão os nossos pacientes. A gente está pensando do ponto de vista do sigilo médico, do cuidado com os registros, do cuidado com o prontuário. Em que ambiente exatamente os nossos pacientes estarão
quando estiverem conversando conosco numa determinada situação de telecuidado, teleatendimento, telemonitoramento, né? Será que esse sigilo, do ponto de vista do lado do povo, da população, dos usuários, ele consegue ser preservado? Então, a gente vai precisar pensar e levar o nosso aluno a pensar sobre isso quando a gente estiver definindo caminhos no nosso currículo. E eu já estou finalizando e vou falar dos riscos, que vocês já disseram também, né? O risco de segurança da informação, então isso é fundamental. A gente trabalha no nosso currículo, né, mais tradicional, né, de ensino, pensando nesse ponto de vista, na questão do sigilo, na questão do prontuário, na questão de registros adequados, e isso pode se agravar, né, do ponto de vista da telemedicina. Vocês já disseram, e eu só vou reforçar, ela não pode agravar iniquidades, ela não é só para quem não tem acesso e a gente vai substituir a possibilidade de acesso por alguma prática que talvez seja considerada menos adequada, né? Então, a gente não pode substituir o acesso do sistema de saúde pela implementação de práticas de telemedicina. Um outro risco que a gente tem é estamos num momento de transição de paradigmas na formação dos nossos profissionais de saúde, também na educação dos nossos profissionais de saúde, saindo, né, de uma pontinha que nos foi apresentada durante muitos anos da medicina centrada na doença para a medicina centrada na pessoa. E será que a gente vai conseguir, com essa nova prática profissional, preservar esse avanço de estar centrado nas relações e nas pessoas, e não apenas nos sintomas, na doença, naquilo que pontualmente ele precisa me dizer por conta da interface de comunicação que está estabelecida? Então, esse é um risco que a gente precisa ficar atento. E vocês já disseram muito bem, né? Um risco da utilização inadequada do ponto de vista do mercado, né? Então, os cidadãos aqui que estão sustentando a economia somos nós, profissionais de saúde, médicos, mas também são os nossos usuários e, quem sabe, né? Não existem interesses outros mobilizando toda essa carga, né, de pressão que todos nós estamos sofrendo e nós, né, na verdade, sendo objeto de outros interesses maiores, interesses econômicos que podem estar norteando as nossas práticas. E é importante que a gente esteja atento e pense sobre isso. Então, a pergunta final é: que educadores a gente precisa ser para formar os nossos alunos? Qual é a nossa visão de futuro? E, finalizando, então, a gente precisa ter clareza de qual é a intencionalidade dessa prática educacional que a gente precisa, sim, desenvolver, mas exatamente ela está baseada em quê? Qual é o objetivo final? Será que a gente está atendendo a interesses legítimos da nossa população ou interesses de mercado? Então, a gente precisa ter clareza dos objetivos educacionais, não podia deixar de trazer nosso Paulo Freire, né? A gente vai precisar ter criatividade e curiosidade para se mover e inovar, fazer diferente, mas também sem perder a nossa capacidade reflexiva e crítica, e desse ponto de vista a gente vai ter que basear as nossas condutas na ciência, a gente vai ter que fazer pesquisa, a gente vai ter que buscar resultados que são um compromisso, uma responsabilidade social, especialmente das nossas escolas de medicina, especialmente dos nossos ambientes universitários. Então, a gente vai ter que, em algum momento, comprovar que a gente tem um cuidado de qualidade também nessa perspectiva, na perspectiva da telemedicina. Eu não poderia deixar de trazer, eu vejo que o professor Luiz Messina, a professora Evelyn estavam na sala também, então não posso deixar de trazer aonde que a gente vai buscar, quais são os nossos ambientes colaborativos de produção de conhecimento, onde nós, educadores, e eu fiz questão de trabalhar do ponto de vista da formação nossa enquanto educadores, vamos buscar
conhecimento, novas experiências, compartilhamento de pesquisas, né? Então, vamos buscar lá na nossa rede RUT, que tem, né, vários SIGs colaborativos que trabalham na perspectiva da educação médica, pensando a educação em saúde digital, pensando padrões de telemedicina, pensando na rede de pesquisa em telesaúde. Então, nós precisamos nos apropriar desses espaços e nos abastecer nesses espaços. Também, obviamente, no espaço da ABEM, que é um espaço de construção colaborativa. E, finalizando, né, a gente talvez busque, né, respostas fáceis, soluções fáceis, mas elas não existem nesse momento. A gente ainda está trilhando um terreno que é incerto, inseguro, no meio de uma pandemia. Então, a gente, como meus colegas disseram antes, a gente foi movido, né, por uma modificação imediata de nossas práticas a partir da pandemia. A gente precisa cuidar para não ser injusto nas nossas definições, nas nossas deliberações a seguir, e talvez a gente consiga sair desse momento de forma mais criativa. Como é que a gente faz isso juntos? Bom, a ABEM convida todos vocês a se associarem, a visitarem, mesmo sem ser associados. O nosso site é aberto, a nossa Revista Brasileira de Educação Médica é aberta. E aqui eu queria destacar que nada disso, nenhuma inovação dessas, vai acontecer no âmbito do nosso SUS sem recursos. E ontem foi lançada uma campanha, O Brasil Precisa do SUS, na véspera de uma das primeiras votações da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem a previsão de retirar do Sistema Único de Saúde 40 bilhões para o ano que vem. Então, a gente não vai poder alcançar o que o nosso povo necessita, alcançar o que nossas escolas de medicina necessitam, se a gente não garantir recursos para a saúde e educação. E a ABEM se juntou à Frente pela Vida nessa luta. E também trazendo, né, uma questão que pode parecer muito próxima do tema de alcançar, né, de reduzir distâncias e alcançar qualidade no cuidado. A ABEM também lança, nesse mês, lançou no dia 10 de dezembro, né, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, recomendações para o ensino da saúde indígena nas escolas médicas brasileiras. E lá, no cuidado aos indígenas, há um grande desafio das grandes distâncias e da grande falta de recursos médicos de qualidade para o atendimento dessa população. Será a telemedicina uma saída? A gente pode fazer disso uma boa resposta. Então, estou aqui agradecendo mais uma vez o convite e me colocando à disposição para o que a gente puder discutir. Muito obrigada. Agradeço muito. Eu acho que a Denise traz uma agenda super importante, que eu acho que até antes dessa reflexão, a gente precisa daqui para frente definir quais são as competências e as habilidades que os nossos futuros médicos que irão inexoravelmente atuar por telemedicina também, óbvio que não exclusivamente, isso tem que estar muito claro para as escolas médicas, e o Conselho Federal de Medicina e a ABEM precisam nos ajudar, enquanto educadores, para definir, inclusive, estratégias, né? Então, agradeço muito, trago aqui, temos uma pergunta da plateia, o Vitor é o nosso presidente do Centro Acadêmico. Obrigada, Vitor. O Vitor traz duas perguntas, eu vou direcionar uma para a Denise e outra para o Dr. Donizete. Então, a primeira pergunta dele é: como vocês acham que a telemedicina deve entrar dentro da graduação? Uma disciplina à parte, discutido dentre áreas já ensinadas, e a partir de quando esse ensino se tornará indispensável para qualquer escola médica, que é a mesma discussão que a gente tem na residência, né? Será que a gente vai precisar fazer uma outra residência para ser um pós-graduando médico apto? Ou será que dentro do currículo da pós-graduação lato sensu na residência médica a gente vai ter que ter uma inserção urgente nesse caminho? Então, direciono a Denise, mas a pergunta é aberta para todos. A gente tem em 10 minutos, a gente encerra o painel por conta do atraso. Denise, por favor. Vitor, obrigada pela pergunta. Eu vejo a telemedicina como alguma coisa que precisa ser refletida no âmbito da nossa graduação como um todo, né? E nesse sentido,
A gente precisa trazê-la como um componente curricular que seja transversal ao nosso currículo, porque a gente não vai discutir apenas, né, a legislação, a gente não vai discutir apenas as interfaces tecnológicas, a gente não vai discutir apenas, né, a inovação em diferentes áreas. A gente está formando um profissional generalista, lembram disso? O currículo de medicina não é para formar especialista. E esse generalista, né, essa célula-fonte que vai poder, né, desenvolver sua competência em distintas especialidades, precisa ter esse debate durante todo o seu currículo, na verdade. Né? No momento em que ele estiver nas cadeiras mais iniciais, muitas vezes de apoio diagnóstico e terapêutico, pensando sobre o telediagnóstico, também no momento da clínica, quando ele estiver no estudo da semiologia, refletindo como é que isso pode ser feito num ambiente à distância, enfim, como é que ele avalia, como é que ele reavalia, como é que aprende a fazer uma prescrição que seja, né, de qualidade num ambiente à distância, como se protege legalmente em relação à sua prática. Então, eu não entendo que isso seja nenhuma disciplina eletiva. Infelizmente, muitos componentes curriculares de valor hoje no nosso currículo ainda precisam começar como eletivas. Cuidados paliativos é um exemplo, é uma disciplina transversal ao currículo médico, mas ainda eletiva. Então, não deve ser eletiva, deve estar na ementa, na agenda de todos os nossos docentes. Por isso, a gente precisa começar pelo desenvolvimento docente, para que a gente identifique, né, no nosso componente curricular, o que eu, como docente, tenho a dizer, a ensinar, a aprender, a refletir do ponto de vista da oferta da telemedicina. Então, eu considero que ele seja transversal e talvez assim a gente reduza o risco, né, dele ser substitutivo, porque, na verdade, ele vai estar integrado ao cuidado em saúde. Obrigada, Denise. Vitor, fica à vontade para complementar. Doutor Donizete, a segunda pergunta do Vitor é em relação a essa questão que se fala muito sobre esse distanciamento da relação médico-paciente por conta da telemedicina, embora, sem exceção, desconheço um médico que nunca tenha usado o telefone para falar com o seu médico. Né, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, a questão que o Vitor, como nosso aluno, e aí é muito importante para a formação deles, ele aborda essa questão da perda, talvez, acho que esse é o principal, se há risco da perda da relação médico-paciente através do uso do método da telemedicina. Eu vejo que a presença de qualquer tecnologia sempre foi um fator de distanciamento do médico do paciente. Né? É muito comum, hoje em dia, as pessoas queixarem que o médico olhava para o computador e não olhava para o meu rosto. Né? Então, é uma tecnologia atrapalhando. Então, nós temos sim que incentivar a empatia, a boa relação médico-paciente, o estabelecimento de confiança no exercício da medicina. A telemedicina não é uma nova medicina, ela é um complemento, ela tem que ser tratada como mais uma tecnologia. Ela tem que ser tratada da mesma forma da época que o médico auscultava com o seu ouvido, com contato físico com o seu paciente, e de repente veio o estetoscópio. Então, ela trouxe um acesso a uma semiologia. Então, assim que ele tem que ser tratado. Então, o profissional médico e o futuro médico tem que compreender que a relação interpessoal é muito importante. Isso quem traz para eles são os seus professores com seus exemplos de vida, nas suas visitas, nos seus detalhes. Assim. Eu tenho uma teoria, eu já sou formado há bastante tempo, pelo menos assim, que a quantidade de itens de uma prescrição, de uma receita, numa consulta, é inversamente proporcional ao tempo que eu despendo na minha entrevista estruturada, na minha anamnese. Isto é, quanto mais eu converso com o meu paciente, menos remédio eu receito. Entendeu? Assim, então, mostrando a importância disso. Então, o próprio professor Flávio colocou,
a nossa profissão é uma relação entre duas pessoas, uma que tem ofício de ajudar e outra que, naquele momento, está precisando de ajuda, respeitando as suas autonomias. Então, a relação médico-paciente é o principal valor da medicina. Se nós perdermos isso, nós vamos perder a profissão em vários sentidos, no sentido do seu respeito da sociedade, no seu sentido da desmonetarização dela, no sentido da maquinização dela. Então, o Conselho Federal de Medicina vai sempre defender a relação médico-paciente e a escola médica, o órgão formador, tem que colocar isso como fundamental. Quem já foi conselheiro muito tempo como eu, sabe que as pessoas, a maioria dos médicos que têm queixa no conselho, não são só os piores médicos, são aqueles que não têm uma boa relação médico-paciente. Nós vemos já médicos bons tecnicamente, com uma dificuldade de comunicação, que são processados, e outros, uma formação tão técnica não adequada, e não são processados. Então, a percepção do público também tem outro limiar. Então, nesse sentido, eu entendo que nós temos que defender de uma forma enfática isso, e toda tecnologia que vier tem que ter essa consideração. Nós temos que nos servir da tecnologia, né? E temos que cuidar, então, aí nós precisamos de uma política pública, nós precisamos de uma fixação de médico nas cidades de difícil provimento, nós temos que usar a telemedicina para integrar conhecimento e acesso, né? Então, é dessa forma que defendemos a tecnologia, não na voracidade de uma lógica de mercado, onde estão querendo transformar, estão querendo massificar, usando essa tecnologia, aproveitando-se de uma sociedade que vive esse momento de alta mobilidade relacional, questionando valores e alterando verdades, né? Uma sociedade líquida. Então, nós temos que parar e dar nossos exemplos, e em relação à medicina, não é conservadorismo, não. Nós temos que fazer o que preconiza uma relação interpessoal. Era isso. Obrigada, doutor Donizete. O Vitor já comentou aqui, ótimos esclarecimentos, discussão muito rica e necessária, obrigada. Antes de encerrar, faltam 8 minutos, como o professor Messina foi citado pela Denise, nosso coordenador da Rede RUT e atual presidente da ABTMS, que é a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, eu peço a ele que se coloque, por favor. Inclusive, estamos usando uma sala da RNP, que são as salas RUT, né? Então, Messina, por favor. Muitíssimo obrigado, Alexandra. E eu gostei muito de participar de todo esse evento. E eu costumo dizer, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro eletrônico e tal. E eu costumo dizer que a gente está fazendo uma analogia, nós estamos arranhando o digital, né? Então, já há 50 anos no ambiente digital que eu estou, e 30 na saúde, eu acho que eu estou começando a entender, talvez o que a gente possa fazer no ensino, que eu não posso dizer como médico, mas no ensino, pelo longo tempo, tudo aquilo que puder ser feito digital, eu acho que deveria ser abordado do ponto de vista do ensino. Tudo que puder ser feito no ambiente digital, você tem que passar para os meninos que estão vindo aí, para o pessoal, né? E aí apontar, e aí vocês, melhor do que nós, né, de longe, para ir colocando o dedo no suspiro e dizendo, olha, é aqui, é ali que não dá, que não pode ser, e essa é a preocupação. Porque está tudo aberto mesmo, né? Toda a internet, está tudo, então nós temos que tirar proveito disso. E os professores, então, né, tem que ter essa visão de, olha, isso aqui está funcionando assim e tal. A Organização Mundial da Saúde fez agora, semana passada, uma reunião que eu achei importante, porque numa ideia de Academic Network of Networks, né? Então, quer dizer, com esse volume só crescendo de dados, né? Então é complicado. Então nós vamos seguir essa questão da Academic Network of Networks e tentar interferir também, né, no que for possível. O DataSUS, ele está se preparando bem, né, com estratégia atualizada de saúde digital, rede nacional de dados em saúde e tal. Então, o que é necessário é que a gente
consiga, de fato, fazer toda essa integração dos sistemas, das plataformas, toda essa interoperabilidade nos sistemas. E, para finalizar, como já foi citado também, investimentos em telesaúde no SUS, fundamental, né? Porque aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos vão e outros lugares vão e fazem investimento de 5 milhões, 50 milhões de dólares, 100, 500 milhões, nós aqui, né, ficamos ali na míngua. Então, isso não, a gente não consegue dar saltos, né? Então, parabéns a todos, e nós estamos à disposição, tanto na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e na RUT, assim como na Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Muito obrigado, Alexandre, e a todos. Obrigado, Messina. A gente faltam 4 minutos. Temos uma última pergunta aqui, a Raquel até que está conosco, que optou pelo chat, talvez pelo tempo. E das clínicas da família já foi respondida. E a Raquel traz a questão da teleemergência, né? Também me perguntaram, ela fez uma enquete com os alunos da FCM, me perguntaram se a telemedicina serviria para emergência também ou só nas consultas de rotina. Doutor Donizete, o senhor gostaria de responder? Seu microfone. Sim. Tá. Eu acho que na emergência, o risco profissional e para os pacientes aumenta muito, né? Eu acho que na emergência você poderia utilizar, sim, eventualmente, uma teleinterconsulta, né? Mas a consulta direta com o próprio paciente é só em situações excepcionais. Eu acho que não deve ser a regra. Você não deve massificar um atendimento, vamos dizer assim, anunciando assim, vou atender só situações simples, né? Passando para o paciente o critério do que seja simples, né? Então, eu acho isso um risco profissional enorme, né? E eu acho que nós somos contra isso. Eu acho que, na verdade, nós entendemos que nós podemos fazer, dentro das modalidades de telemedicina, a teleinterconsulta, a teletriagem, né? Mas, assim, o atendimento inicial, assim, a primeira consulta de urgência à distância é uma temeridade, tanto para o profissional, tanto quanto para o paciente. Então, se ela existir, é numa situação excepcional, assim, de nenhuma possibilidade, e o único recurso disponível seria esse, né? Perfeito, obrigada. Doutora Miyuki, gostaria de complementar, até por conta da teleconsulta e a teleorientação, que foi o que de fato foi autorizado? Seu microfone está fechado. Oi, sim. Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem situações em que não tem como, né? Isso acontece com as emergências, né? Quem atende no sistema SAMU já viu que muitas vezes a pessoa tem que fazer uma teleorientação por telefone, porque até, por exemplo, o resgate chegar, o próprio SAMU chegar, e orientar o que fazer com aquele paciente que está desmaiado ou está convulsionando, enfim. Mas não que isso seja a prática já determinada ou definida por eventual profissional. Então, eu acho que isso é só nas situações excepcionais. Eu acho que quando o médico, no seu consultório, a gente, inclusive na CBHPM, a gente colocou que trata-se de consultas em horário pré-estabelecido e, em geral, entende-se que tratam de atendimentos eletivos. Naturalmente, o pediatra, por exemplo, pode ser chamado para, por exemplo, atender um paciente que está numa situação, digamos, que não tão eletiva assim, uma criança que a mãe vai queixar de febre ou algum mal-estar que acaba tendo algum grau de urgência, mas não para atender emergência em si. Então, acho que a doutora Donizete colocou, nós estamos ainda numa curva de aprendizado da melhor forma de utilização da tecnologia, né? Então, acho que a gente tem que, como bem colocado por todos, a gente precisa saber usar a tecnologia a nosso favor para ajudar a atender melhor o paciente, salvar vidas. Então, nós entendemos dessa forma também. Obrigada, doutora Miyuki. Mário, se você puder, Mário, nosso diretor, habilitar a sua câmera para o encerramento.
Enquanto o Mário está habilitando a câmera, eu queria muito agradecer da disponibilidade, do tempo de cada um de vocês, que para nós, dentro de uma instituição fazendo 85 anos, né, de renome nacional e internacional, uma instituição pública, que atua fortemente no SUS, dentro do hospital universitário, assim, é uma enorme honra ter conosco representações e painelistas tão excepcionais, através do Conselho Federal de Medicina, Dr. Donizete, através da doutora Miuki, representando a AMB na nossa defesa profissional, através do nosso CREMERG, Dr. Flávio, e a nossa querida Denise, porque é a nossa professora da casa, né? Então, representando a BEM. Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Mário, nosso diretor, para encerrar a sessão. Agradeço a todos. Mário, por favor. Não, também só agradecimentos, porque a gente faz sempre uma comparação, né? Da mesma forma que essa questão do ensino, a gente tinha um planejamento de mudança de 2 e 3 anos, tivemos que fazer em 2 meses. A questão da telemedicina veio acompanhando nessa velocidade e é impossível não esbarrarmos em erros e dificuldades. E, como a doutora Milka acabou de falar, é um período de transição. E quem imaginava que há 85 anos atrás, quando a FCM foi fundada, né, que a gente estaria discutindo hoje a questão da telemedicina. Então, parece que 85 anos é um tempo longo, mas a gente vê que para muitas universidades e faculdades é um tempo ainda relativamente curto. Mas é um aprendizado muito grande que a gente vai ter ainda para frente. Também já esperava que não pudéssemos esgotar esse assunto nesse momento, né? O assunto é muito extenso, muito longo, ainda não há um consenso, isso ficou claro aqui também, há uma dificuldade até às vezes de interpretação. Então acho que temos muito a aprender ainda, mas só com a prática e com o tempo que a gente vai acabar escolhendo os melhores caminhos, né? Mas eu vejo de forma otimista, de forma positiva o que vem acontecendo. Eu acho que isso até e as nossas instituições têm contribuído bastante, a gente tem mostrado bastante capacidade de lidar com essas situações, então eu vejo de forma bastante positiva um avanço maior nesse próximo ano aí. Então, agradecer a professora Denise, né? Bom lhe ver de novo aqui interagindo com a gente, doutor Donizete, representando aí o Conselho Federal de Medicina, a doutora Miuki, a AMB, a nossa querida Raquel aí, nossa aluna que é o nosso futuro próximo, e a Alexandra aí pela moderação do evento. Obrigado a todos e parabéns pelo sucesso aí do evento.